Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre a Sanepar, explicar um pouco a tese de investimento dessa ação, principalmente sobre os riscos, os pontos negativos de investir e os pontos positivos. E o que a gente pode esperar? Será que é um bom investimento ou não? Será que eu estou otimista ou pessimista com essa ação? Se você ainda não me conhece, eu sou o Cassales, investidor, e o meu papel nesse canal é trazer informação e conhecimento para você investir melhor. Então, para não perder nenhum vídeo que pode te ajudar a melhorar a sua rentabilidade, aumentar os seus ganhos com seus investimentos, se inscreva no canal. Então, bora lá para o conteúdo, falar um pouco sobre a Sanepar. Primeiramente, o básico dela. Ela é uma companhia de saneamento do Paraná, ela é estatal e os dois principais serviços dela é o tratamento de esgoto e a distribuição de água para o estado do Paraná. O serviço de saneamento normalmente é feito por contratos de concessões, ou seja, dura décadas, e a principal receita da Sanepar hoje é na cidade de Curitiba. E para quem acompanha o canal, sabe que eu já falei sobre a empresa, eu expliquei um pouco sobre o que está acontecendo, por que o mercado anda pessimista com ela, principalmente porque ela está sofrendo, que é muito pela seca severa que está acontecendo, principalmente na parte sul do Brasil, que está forçando a empresa a fazer um rodízio na distribuição de água, ou seja, fica 36 horas com distribuição de água nas regiões, na cidade de Curitiba, e em outras cidades também que a empresa tem concessão, mas fica também 36 horas sem nenhuma distribuição de água. Isso afeta o faturamento da empresa porque o serviço dela é a distribuição de água. Se não há distribuição, ela não fatura. Então a seca hoje é o principal fator que está afetando o faturamento da empresa e suas receitas e, por consequência, os seus resultados. Mas também, como eu já comentei em alguns vídeos passados, a ação caiu muito e não é só por causa da seca, tá? Não é por causa da crise hídrica, mas também por causa da regulação da AGEPAR, que é a agência reguladora do Paraná sobre serviços de água e saneamento, que infelizmente tomou decisões que afetaram a empresa, trocaram índices de correções para diminuir o valor repassado para o consumidor final, porque esses serviços de água, além de atrasar correções que a empresa deveria já ter passado algum tempo para o consumidor e ainda não passou. Então são esses dois principais que estão afetando as ações, e não só os preços das ações, mas também o próprio resultado da empresa, que deveria ser maior se não tivesse acontecendo esses dois casos. Então, já puxando um gancho, existe um fator de risco considerável, que é o risco político. Primeiro, porque é uma estatal, então a empresa pode servir como manobras políticas, como cabides de emprego, situações de corrupção. Por enquanto, pelo menos o que a gente acompanha é que a empresa não tem nenhum histórico de corrupção, a governança é boa e a administração também, aparentemente, é competente. É claro, essa situação pode mudar em um novo governo, e sem falar também que o próprio represamento dos preços acaba sendo uma manobra política e que afeta sim as receitas da empresa. Então o risco político existe, mas por enquanto o que a gente vê é uma empresa que está tendo uma boa gestão. A regulação acaba também sendo um pouco mais clara com o novo marco do saneamento, então é um ponto positivo. Mas um outro fator de risco é, sem dúvida nenhuma, a crise hídrica. Caso persista, caso continue uma situação cada vez mais grave, que force uma diminuição no fornecimento da água ainda maior. Essa situação pode acontecer? Pode, mas por enquanto os reservatórios não estão em situações tão críticas quanto já esteve, e o período de chuva não deve demorar a vir, pelo menos tomara, né, que venha com chuvas normalizadas. Porque o principal fator da seca foi o fenômeno Laninha, que veio de uma forma muito severa e que influencia uma boa parte do mundo, e não só aqui no Brasil, que causa secas na região sul do Brasil, no sudeste, e maiores chuvas no norte. Mas
já comentando um pouco dos fatores de risco de investir na empresa e que esse risco ele é presente também em outras companhias de saneamento, como a Copasa também e a Sabesp, apesar de a Sanepar ser a mais prejudicada dentre as três em relação à seca. Mas passando os riscos, eu ainda continuo bastante otimista. Por quê? A Sanepar já divulgou o resultado dos últimos trimestres, do primeiro trimestre de 2021, do segundo trimestre de 2021 e também em relação a trimestres anteriores. Os últimos trimestres, todos eles, houve rodízio de distribuição de água, do serviço de distribuição de água, ou seja, a Sanepar está com o seu faturamento comprometido, suas receitas e por consequência o seu resultado, ou seja, o lucro líquido, mas ela ainda assim faturou mais de 331 milhões e 800 mil no último trimestre, ou seja, no segundo trimestre de 2021. É um lucro bastante expressivo, principalmente se a gente pegar o valuation da empresa, o preço da ação dividido pelo lucro dos últimos 12 meses, a gente vai ver um PL abaixo de 6, então a empresa está em um valuation bastante atrativo, mesmo com seu lucro, seu resultado comprometido. Então, na minha opinião, a seca ela não vai durar para sempre. Existem períodos de vacas magras e vacas gordas. Por enquanto está sendo de vacas magras na região sul, com uma seca bastante severa, mas que deve normalizar em algum momento. Eu creio que nesse novo período de chuvas, essa situação deve melhorar. Então, a receita da Sanepar vai melhorar também e, por consequência, também o seu lucro líquido. Sem contar com essa inflação alta, a inflação também é repassada para o serviço de água. Então, é um investimento, uma proteção da inflação, é um serviço que existe um aumento na quantidade de ligações, na quantidade de distribuição de água, de residências atendidas cada vez maior, além do custo, do preço da água também sendo repassado para o consumidor com índice de inflações, corrigindo o preço da água distribuída. Então, pagando um valuation de PL, que é o preço dividido pelo lucro, abaixo de 6, muito provavelmente vai estar abaixo de 5 ou mesmo abaixo de 4 para o ano que vem. Então eu estou bastante otimista e acredito que assim que a situação, que a distribuição de água normalizar, as ações também vão acabar sendo corrigidas, a não ser que aconteça uma situação catastrófica, ou um governo faça uma gestão contra os interesses dos acionistas, ou a continuação de uma seca cada vez mais severa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e não se esqueça também de se inscrever no canal se você não é inscrito, para não perder vídeos como esse, que existe um aprofundamento da tese de investimentos e você possa aproveitar em seus investimentos. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.